chegando aqui. Hoje vamos falar desse assunto complexo, importante, que está aí tanto nas nossas redes, que a gente tem tido tanto contato com essa palavra. Esperando vocês entrarem. Oi, pessoas queridas da minha vida que estão entrando aqui, obrigada. Eu que sou sua fã. Deixa eu adicionar aqui a Tari, que ela já entrou. Vamos entrando, sejam bem-vindos. Vamos esperar a Tari entrar. Bonjour. Oi, chegamos. Olá, pessoal. Olá, Ana. Vamos falar sobre essa live muito importante. Bruna, bem-vinda, bem-vindos a todos. Vamos juntas. Deixa eu colocar minha câmera aqui um pouco mais para trás para eu conseguir. Acho que me cortou, agora foi. Arrasou. Oi. Gente, o áudio tá ok para todo mundo? A imagem? Podemos começar? Todo mundo nos ouvindo? Mandem aí um okzinho para nós. Bem-vindo, Olá. Julie, Luísa. Bem-vindos. Tá, áudio tá ok. Áudio e imagem ótimos. Perfeito. Pessoal, sejam bem-vindos a Saindo do Raso. Que feliz, né, tá aqui conversando com a Tari. Eu quero agradecer muito, muito, muito a presença dela, ter se disponibilizado estar aqui para debater esse tema que é tão importante e que a ideia de dizer Saindo do Raso tem a ver com, apesar de a ideia do narcisismo estar tão espalhada aí culturalmente, da gente falar sobre isso, às vezes o tempo todo, dizer, o fulano é narcisista, mas isso é narcisismo, a gente olha para isso de uma maneira superficial e às vezes acaba fomentando estigmas importantes. Então, a ideia é que a gente possa conversar de uma maneira mais aprofundada aqui com terapeutas, psicólogos, psiquiatras, pessoas que se interessam pelo tema, que buscam reflexão de uma forma cuidadosa, ética, humanizada. E a gente vai falar, né, Tari, que humanizada não é passar pano, que humanizada não é romantizar, mas que a gente precisa falar disso de outra maneira. Então, eu estou, assim, honrada de receber a Tariana Rocha aqui, que trabalha com essa temática há tanto tempo, tem uma experiência vastíssima, muito rica, e um conhecimento que soma muito para a gente aqui, para a gente produzir, né, de fato, posturas mais éticas e buscar cuidado para as pessoas de uma maneira que é possível dentro de uma trajetória de transformação. Então, Tari, mais uma vez, obrigada. Você pode se apresentar? Ana, muito obrigada. A gente falou um pouco nos bastidores o quanto é difícil achar uma pessoa que tem esse pensamento, que em vários pontos o nosso pensamento se alinha. E é muito mais leve tentar trazer esse pensamento quando tem outras pessoas, né? Porque parece que a gente faz o trabalho sozinho, é um trabalho muito mais denso. Então eu te agradeço demais por ter focado nessa temática, por trazer o seu olhar e o seu jeito de abordar a questão, porque eu acho que, como eu te falei nos bastidores, que bom que as pessoas estão contando suas experiências pessoais, mas bora pro estudo, bora para as informações científicas, não vamos ficar só na nossa experiência, não que não seja válida, tá bom? Então, assim, eu sou terapeuta, eu trabalho nesse ramo, vai fazer 10 anos, esse ano faz 10 anos. Eu sou pós-graduanda em Neurociências e Comportamentos, Psicologia Humanista, tenho formações em Psicanálise, TCC, Terapia do Esquema e Coaching. E o meu bacharel, na verdade, é em Administração, mas eu fui buscar essas formações para ter esse embasamento, apesar de que eu estudo também sempre por conta própria, além de tudo isso. O meu objetivo é ajudar as pessoas a se individuarem. Então, isso é outra forma de falar, ajudar as pessoas a irem de encontro consigo mesmas, né? Porque tanto pessoas no espectro de transtornos de personalidade, quanto quem lida com quem não se trata, se perde de si.
E é uma experiência de muito vazio, uma experiência muito devastadora. E a ideia aqui é que a gente convide todos que quiserem buscar ajuda a terem um espaço para poder receber essa ajuda de uma forma humanizada, como você falou. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E me apresentando assim, é tão legal te ouvir, tá? E a gente conversou um pouco antes da live. É um respiro, um alívio quando a gente encontra alguém que fala a nossa língua e que entende que sim, tem muitas situações entre as relações humanas e que o sofrimento está envolvido e é impossível a gente passar por uma vida sem sofrer e sem causar sofrimento a outra pessoa, né? Mas quando a gente pensa que as pessoas estão interagindo ali numa química em que às vezes alguém ocupa o lugar de quem machuca e alguém ocupa o lugar de quem é machucado, eu parto do princípio de que ninguém faz isso de propósito, porque gosta, porque escolheu. E a gente muitas vezes tem uma tendência a achar que as pessoas propositalmente se machucam ou escolheram propositalmente permanecer em relações que machucam. E a coisa é muito mais profunda do que isso, né? O comportamento humano, ele é a ponta de todo um funcionamento interno que veio de um aprendizado e uma adaptação à vida que a gente conheceu, ao cheiro de casa, o que a gente pode esperar ou não. Isso é, né, nervo vago, isso é apego seguro ou inseguro, eu posso confiar ou não posso confiar, eu preciso me proteger, quais as estratégias que eu tenho para me proteger, e a genética vem muito disso. E já fui indo para a linha aí das neurociências, porque eu acho que elas nos ajudam muito a pensar por que as pessoas se comportam da forma como elas se comportam, que não é por acaso. E eu sou uma pessoa muito curiosa nesse sentido. E a terapia do esquema, que é a minha abordagem, né, de base aí, como psicóloga e supervisora, ela vai nos ajudar, por sua base integrativa, a trazer esses conhecimentos da TCC, da neurociência, da teoria do apego, da psicanálise, para a gente entender, afinal, por que as pessoas fazem o que elas fazem? É porque elas são más? E como é que o que a gente ganha quando a gente diz essa pessoa é a má e irrecuperável? Vamos colocar ela em um lugar para lá. E essas pessoas boas que sofreram coisas são pessoas que merecem, têm valor e têm chance. Essa conta nunca fechou para mim. E aí, já me apresentando um pouquinho nesse sentido, por que essa temática é tão cara e tão importante para mim? Você falou muita coisa aí que é muito difícil também as pessoas terem um entendimento diferente de, por exemplo, como funciona um funcionamento narcisista, né? Quando todas as informações divulgadas falam categoricamente coisas que são falsas. Ninguém está falando, por exemplo, que não existam pessoas que têm como objetivo, geralmente criminosos de carreira, tá? Ver uma pessoa, essa mulher de meia idade tem dinheiro, tá solteira, ou então um pedófilo, essa mãe solo tem filhos, e que não tem uma estratégia mais maquiavélica e consciente para essas situações assim de crime mesmo. O que a gente está falando é que na maioria esmagadora dos casos que são abordados em redes sociais de relações tóxicas, o buraco é muito mais embaixo. E quando se trata de narcisismo, para deixar muito claro, independente da pessoa ter consciência do que ela está fazendo ou não, ela é responsável pelo que ela faz. Então, como você falou, ninguém está passando pano, não. Mas a gente tem que entender que da mesma forma que, por exemplo, a pessoa codependente tem dinâmicas inconscientes que fazem com que ela normalize coisas que depois ela sente até culpa ou vergonha. Caraca, como é que fiquei 30 anos naquele casamento? E aí você vai falar para alguém de fora, eles vão falar, é porque mulher de malandro gosta de apanhar. E não tem nada a ver com a experiência de quem está no relacionamento tóxico. É um negócio muito, muito confuso. Da mesma forma que a pessoa codependente do lado de cá, e não tem tantos os lados assim como a gente acha, ela não sabe por que ela está lá. Né? A pessoa narcisista, sendo responsável pelo que ela faz, tem uma grande parte do funcionamento dela que é muito inconsciente. Ela nunca teve outro funcionamento, porque é a formação da personalidade da criatura. Então ela não tem outro modelo. E aqui a gente está trazendo a oportunidade de explicar essa dinâmica interna de um jeito que as pessoas entendam que tem nuance, é como você falou, saindo do raso mesmo, sabe? Porque, cara, trabalhar com tanta informação que dá a entender que se alguém me machuca obrigatoriamente tudo foi proposital, sendo que
isso é uma minoria dos casos no planeta Terra. Geralmente é gente ferida ferindo pessoas, né? É muito mais embaixo, é isso. Uhum. Perfeito. E eu acho que uma diferenciação importante, já introduzindo coisas que em todos, pessoal, todos os planos de acompanhamento, quando a gente vai ajudar as pessoas a mudarem, se motivarem para lidar com comportamentos disfuncionais, e elas estão criando consciência sobre esses comportamentos, é diferenciar culpa de responsabilidade. Porque quando a gente tem um modo de enfrentamento, ele é um modo de sobrevivência. Ele trouxe essa pessoa até aqui. E aí, isso me pega muito num lugar de compaixão. Poxa, tem algumas pessoas que o modo de enfrentamento delas é machucar outras pessoas para se proteger. Eu sempre dou esse exemplo com cuidado, mas pensando na classe, assim, na ideia de mamíferos, né? Mamíferos têm um funcionamento parecido. Tem cachorros que mordem, tem cachorros que fogem. Né? Pensando nos pets que a gente gosta. Tem cachorros que se resignam, que ficam com a barriguinha para cima nas situações de medo. Então, as estratégias de sobrevivência, elas têm a ver com lidar e sobreviver a medo e insegurança. Né? Então, a gente vai num plano de acompanhamento ajudar o paciente a entender que não foi culpa dele, mas que conforme ele vai se tornando consciente, passa a ser sua responsabilidade. E isso é central no plano de acompanhamento de todos os pacientes, mas é claro que o buraco é mais embaixo quando a gente pega um comportamento que machuca alguém e a gente busca entender. As pessoas, em geral, elas vão se reagir a isso. De uma maneira a dizer, isso me machuca, então eu também vou me proteger, então o problema é você. Perfeito. E assim, gente, faz muito sentido quando a gente está com um paciente que está no espectro aí do narcisismo patológico, faz muito sentido quando a gente vai vasculhando por que a personalidade se formou daquele jeito. E claro, tem predisposições genéticas não para narcisismo exatamente, mas para tipo ser mais sensível, menos sensível, certas predisposições genéticas que vão conversar com a forma que a pessoa acaba reagindo, se ela congela, se ela luta, se ela foge, né? Que são coisas que a gente não controla, tá? Mas faz muito sentido a gente entender, peraí, cara, ser controlado ou controlar. Não, 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 não. Eu não vou ser controlado, não. Depois que eu passei, peraí, cara, punir ou ser punido. Não, cara, eu não vou estar na posição de punido, não, porque eu tenho que sobreviver. Então são coisas racionais. Mais uma vez, nunca passando pano, mas dentro da formação daquela personalidade, essas defesas, peraí, receber uma validação e ter um pouco de autoestima ou mostrar minhas partes que claramente não são aceitas e que ninguém consegue validar? Não, cara, eu tenho que sobreviver e eu tenho que manter esse vínculo. Então eu vou mostrar esse meu lado perfeito, porque eu literalmente dependo dele para sobreviver, psicologicamente e de uma certa forma, inicialmente, biologicamente, porque a gente tem que ter o vínculo com os nossos pais, né? Exato. E a gente passa grande parte da nossa infância reagindo ao que acontece naquele vínculo. Exatamente. Então, sempre digo para todos os pacientes, foi inteligente, né? Dentro das experiências que tu viveu e dentro da tua tendência de temperamento, e aí quando a gente fala de espectro narcisista, no vulnerável a gente vai ter um maior neuroticismo, maior sensibilidade, né? E nessa questão, a como a gente vive as emoções desagradáveis, elas ficam mais intensas. No narcisismo grandioso, a gente vai ter uma maior tendência à extroversão. Então, aí lá tem comportamentos ativos, comportamentos dominantes, e de uma maneira geral, dentro do espectro, a gente vai ter um antagonismo nas relações. Então, a ideia de aquela frase do pirão se o pirão é pouco, meu primeiro, como é que é? Eu vou pensar em mim primeiro. Então, tem uma tendência um pouco de, ao invés de cooperar, eu vou pensar em mim primeiro. E, em geral, a gente tem experiências nas famílias de que os limites não são ensinados de uma forma adequada. Então, conforme a biologia e a genética dessas pessoas vai operando e o ambiente também vai modelando a partir de altas expectativas de performance, a partir de situações de muito trauma, essa pessoa vai, de uma maneira muito inteligente, aprendendo de fato a sobreviver. Não porque ela decidiu, porque é o que dá para fazer. Exatamente. É o que deu para fazer. E aqui eu queria só, né, falar uma coisa importante que há muito tempo eu tenho compaixão por narcisistas, né?
Desde que eu entendi que minha mãe ficou presa num estágio de desenvolvimento dela que tornou-se a personalidade dela. Há muito tempo eu entendo essa parte de caraca, a pessoa tem que sobreviver. Só que, gente, compaixão não é vestir a capa de salvadora, não é entrar no mundo de fantasia, não é ser controlador e forçar o outro a passar, ficar lá passando por um processo que ele não quer passar. A pessoa está no momento dela, a regra para todos é a mesma. Salve-se. E eu não estou falando que não tenham situações onde pessoas não possam juntas crescerem. É possível. Já ouvi falar de pessoas no espectro do narcisismo com uma família ou com um parceiro que foram capazes de crescer juntos, mas que fique muito claro, a gente não está falando de compaixão, da conta não fechar, né, do jeito que você falou, no sentido de dizer, poxa, você que está aí morrendo por dentro, que está em depressão, que está numa situação que não tem não tem razão para você acreditar que tem possibilidade de melhora. Morra mais um pouco. Né? Não é isso que a gente está falando. Não, Né? Então é uma conversa madura, na verdade, que perfeito. exige que a gente também saia das nossas defesas de fantasia, porque, gente, vocês aí que já tiveram em relacionamentos tóxicos, o quanto que a gente entra no modo esperança? Totalmente. E aí, Tari, trazendo uma contribuição, eu lembro que a principal autora, né, que trabalha com o espectro narcisista dentro da terapia do esquema é a Wendy B. Harry. E eu lembro como se fosse ontem do dia que ela falou sobre a diferença de empatia, simpatia e compaixão. E isso explodiu a minha cabeça, né? Que compaixão é essa vontade de se mobilizar para aliviar o sofrimento. Simpatia é eu sinto junto, eu me identifico. Empatia é eu entendo profundamente. Eu conheço da onde esse comportamento disfuncional veio, porque o teu comportamento é uma foto, a tua história de vida é um filme. E quando eu penso nesse filme, saquei, entendi, compreendi. Mas isso não significa que eu passo pano para ti. Isso não significa que eu vou tolerar, que eu vou dizer que tá bem tu continuar te comportando assim. Pelo contrário, isso vai ser, inclusive, a empatia vai ser o ponto essencial para que a gente faça dentro do plano de acompanhamento o uso da principal estratégia que a TE traz, que é confrontação empática. Eu te confronto, eu te digo que isso não tá bem, porque eu te respeito, a gente usava essa palavra, né? Eu te respeito, eu respeito a tua resiliência, a tua capacidade de mudança, e é por isso que eu preciso te dizer de uma forma cuidadosa e assertiva que isso não tá cuidando de ninguém, muito menos te aproximando de atender necessidades profundas que tu tem sim, embora às vezes tu não perceba. Assim, é muito doido, mas não só narcisistas como o Cluster Bs, né, o povo do grupo B de forma geral, anseia por estrutura e limite. A gente pode achar que não, porque, ué, tá sempre ultrapassando os limites dos outros, como assim? Na verdade, às vezes até as provocações são para ver se você aguenta, se você tem estrutura. As pessoas anseiam por isso. Eu já, mais de uma vez na minha vida, pessoas no espectro do narcisismo, depois que eu tive a tal da conversa difícil, a confrontação empática, depois me abordaram e me agradeceram. Perfeito. Então, é que a gente não tem essas conversas porque assusta, né? É aterrorizante você conversar com uma pessoa, ainda mais quando você sente muita culpa, se sente responsável pelo outro, tem síndrome de Salvador, ou você é reativo e tem suas defesas de também, né, querer punir para não ser punido. Mas essas conversas, olha, muitas vezes na minha vida, porque eu trabalho com o que eu trabalho, eu percebi que ao ter essas conversas, às vezes a pessoa não estava pronta, e aí tudo bem. Aí eu já sei, né, a temperatura desse relacionamento, não vou ficar gastando minha saliva aqui. Mas muitas vezes onde eu achava que a pessoa não estaria pronta, pelo medo que eu tinha de ter essa confrontação empática, a pessoa tava, cara. E ela ainda olhou para mim e falou: Caraca, ninguém nunca explicou para mim que é isso que eu faço. Muito obrigada. Agora isso faz sentido. E é isso, né? Essas conversas difíceis que às vezes a primeira vez que essas pessoas têm a oportunidade,
em geral, dentro do cluster B, né? É na terapia. Porque as pessoas lá fora também entram nos seus modos de proteção, o próprio terapeuta entra, né? E nunca se tem a oportunidade de dizer, é porque eu confio que tu pode mudar, que tu consegue, que eu vou te dizer essa coisa difícil. Não é pra te punir, não é pra te criticar, não é pra que tu te sinta mal com quem tu é. É porque eu realmente quero que essa relação seja mais saudável para ti e para os outros. E aí a gente entra, né, no que é essencial de ser manejado no trabalho com esses pacientes, que é a contratransferência. E que é o que eles causam nas relações de mais potente, contratransferência. E aí, o que isso significa? Quando alguém tem um comportamento mais dominante, mais lábil, mais imprevisível, tudo que a gente mais precisa é previsibilidade. Né? Quando alguém tem um comportamento muito imprevisível, a gente entra nos nossos próprios modos de defesa, porque a gente cheira conflito, não é? Então, ou a gente se resigna, ou a gente se envolve demasiadamente, ou a gente contra-ataca, ou a gente evita aquela situação. Então, é todo um aprendizado e um treino dos terapeutas e das pessoas na sua própria vida, nas relações difíceis, a se autorregularem para poder ter essas conversas difíceis, que são muito produtivas, mas, de novo, muito desafiadoras. São muito desafiadoras. E eu acho que é uma pena que todas as linhas terapêuticas, a terapia do esquema foca mais nisso, mas é uma pena que não se foque mais em contra-transferência no treinamento de terapeutas. Porque a realidade é que se a gente não tiver essa consciência, a gente constantemente. Eu diria que talvez seja até polêmico falar isso, mas eu acho que a maioria dos terapeutas não tem consciência de contra-transferência, independente da linha. E aí não percebe que às vezes a gente julga o nosso paciente como sendo incapaz de atravessar uma coisa, mas a gente está projetando limitações nossas. Às vezes a gente não faz uma confrontação empática porque a gente entra na nossa necessidade de receber validação de um paciente charmoso. Que esse paciente abandone a terapia, ou, por exemplo, eu sou um terapeuta que estou começando, eu preciso desse dinheiro, dessa sessão. Então eu quero. O nosso perfeccionismo. Aham, exatamente. Não, por favor, termine aí o que você falar. Então, eu quero manter esse paciente em terapia. E faz muito sentido, eu acho que a gente coloca, assim, quando já pensar em formação de terapeutas, aprenda as técnicas da abordagem. E daí tem a relação terapêutica. Aqui, né? E aí as pesquisas dizem que o que é mais importante? A relação. Cara, boa sorte trabalhando com uma pessoa no espectro do narcisismo patológico sem você ter um vínculo onde a pessoa passa a se sentir segura. Às vezes é o único lugar na vida inteira dela que ela pode, aos poucos, tentar ser ela mesma, né? E tem o esquema também da gente, nós perfeccionistas, de acharmos que ser um bom terapeuta é resolver o problema do paciente e aí se perceber com um paciente que vai demandar um tempo, um processo. Às vezes pode parecer que nada está acontecendo lá no início. E a nossa ansiedade é de também regular nossa autoestima se envolvendo demais, como você falou, porque daí mexe com o nosso esquema de defectividade, né? E a culpa, e o julgamento, e o nojo, e todas essas coisas, né? Então, com certeza, gente, sem ter noção da contra-transferência, eu até diria... Tem mais uma coisa, que é o seguinte. Eu percebo que... Eu tô terminando de ler um livro agora chamado Uncovering the Resilient Core, que eu não sei se tem em português, mas seria tipo Descobrindo o Núcleo Resiliente, que é justamente focado no tratamento de pessoas do espectro do narcisismo patológico. E o que essencialmente o livro fala muito, que é o que eu acredito, que é que eu vejo em clínica? Que as pessoas têm uma coisa dentro delas. A parte adulta que é desenvolvida na terapia do esquema, né? Mas é essa centelha, esse negócio que ela não sabe que ela tem, porque ela teve que abrir mão daquela conexão com aquilo, com aquele núcleo dela, que tem aquela luz, né? Falando de uma forma poética aí. E que é muito importante também. A gente tem muita dificuldade, enquanto terapeuta, de acreditar que uma pessoa com um transtorno tão estigmatizado possa achar o seu núcleo de resiliência se a gente não passa por processos pessoais de perceber que a gente tem esse núcleo. Então, vou te dar um exemplo. Quantas vezes
por exemplo, pacientes meus falavam que tentavam buscar terapia, porque, sei lá, estavam lidando com uma mãe ou pai no espectro do narcisismo patológico, e a terapeuta ficava extremamente desconfortável ao ouvir aquilo e falava, não, não, mas não coloque limites, você vai sentir culpa. Ou seja, você vê que a terapeuta não atravessou alguma questão de individuação na história dela particular e, portanto, não consegue acreditar na capacidade do paciente. É por isso que eu falo muito no meu trabalho do limbo, ou da noite escura da alma, ou essas expressões de tipo, cara, tem uma noite escura, tem o Vale da Sombra da Morte, sabe? Para muitas pessoas que são narcisistas, tem muitas vezes um colapso, ou vários colapsos ao longo de vários anos. E para você conseguir olhar para a parte adulta da pessoa com aquela fé, tipo, não, cara, é isso mesmo. Você tá desestruturando, mas é porque tô te falando que você vai descobrir aí uma resiliência dentro de você que não te falaram que você tinha, mas eu tô te falando que você tem, tá? Perfeito. Então, até nisso é importante que a gente passe por processos pessoais. Estudamos técnica? Com certeza. Estudamos teoria, estudos? Com certeza. Ouvimos as histórias das pessoas? Também são relevantes. Mas, cara, se você, enquanto terapeuta, não passa pelos seus processos de transformação, boa sorte lidando com casos mais complexos, né? Perfeito. E isso, né, da capacidade de a gente se sentir seguro de si mesmo. E quando a gente fala, como terapeutas, de manejar a contratransferência, que quer dizer, né, o que estar nessa relação me faz sentir a partir dessa relação, que vai ter uma parte, sim, que eu vou precisar avaliar o que é meu, em que momento da minha vida eu tô, em que desenvolvimento emocional eu tenho, quanto eu tô seguro de mim ou não, mas em parte é sobre o que o paciente causa mesmo. Eu vou precisar discernir isso para poder manejar e usar as estratégias de várias abordagens que podem sim dar conta desses pacientes. Mas quando você fala disso do livro, e já anotei aqui para olhar, do Cillian Corr, que eu não conhecia, eu fiquei pensando o quanto a gente precisa acreditar num processo de mudança que não é se submeter, mas que é em determinadas condições em que é possível estar cuidando primeiro de si para também ter ferramentas para cuidar do outro, a gente precisa acreditar que todo mundo, no final das contas, está buscando conexão genuína. Está É, é, buscando um propósito para sua vida. é. Né? Que é isso, diria essa característica, né, do o que me mobiliza, qual que é o meu sentido. E por as experiências dos pacientes narcisistas terem muito a ver com eles entenderem que o que eles têm para oferecer é algum tipo de performance, né? Eu preciso provar o meu valor, seja pelo meu sofrimento, seja pelos meus achievements, né? Sobre as Uhum. coisas que eu ofereço de bom. Eu sou tão insegura internamente que eu preciso sempre desse palco de alguma maneira, porque se outro receber atenção, a atenção que para mim sou dependente dela, ele me confronta com a minha falta de segurança profunda. Eles se desconectaram dessa busca de quem eu sou, o que eu posso oferecer. E aí eu acho que até ajuda muito, né, nessa ideia de entender que a gente olha para o narcisismo patológico a partir da casca, da Uhum. armadura, os comportamentos hipercompensadores que são tóxicos, disfuncionais, Uhum. prejudiciais e machucam sim. Mas por trás deles, a gente tem um core e uma pessoa que, na verdade, está morrendo de medo porque não teve oportunidades de olhar para dentro de si e desenvolver um senso seguro de quem eu sou e qual é o meu propósito e como eu posso me conectar com as pessoas de verdade profundamente. É, e eu gosto muito. Bom, até também fala, né, da parte adulta que a gente sabe que pode desenvolver. Eu gosto da ideia da psicologia humanista de que a gente nasce em busca do nosso desenvolvimento nos sistemas internos familiares, que é uma terapia baseada em evidências parecida com terapia do esquema, mas não tem formação no Brasil. Tem o conceito de todo mundo tem o eu real, ele não pode ser roubado de você, ele não pode ser corrompido. Ah, é tão lindo, até me emociono pensando nesse conceito, porque narcisistas que têm é, essa incapacidade de olhar para dentro de si, gente, eles precisam que nós ajudemos eles. Nós que estamos mais individuados e no lugar de conseguir sustentar os nossos limites. Imagina uma pessoa que desesperadamente precisa de validação externa e a única coisa que escuta é: você tem que se matar,
você não tem nenhum valor, você nunca vai conseguir. Mais uma vez, não romantizando. Às vezes o contato zero é a solução, muitas vezes, em todos os casos, manter nossos limites é a solução. Mas assim, enquanto terapeutas, o jeito que a gente se posiciona na internet para falar sobre esse público, e eu sei que mexe com muitas feridas, que a maioria das pessoas que são terapeutas de narcisistas estiveram em algum momento em relacionamentos com pessoas com defesas narcísicas fortes ou no espectro do narcisismo patológico. Então, o quanto isso exige de uma transformação profunda nossa para a gente entender, essa criança precisa que eu aceite todas as suas partes e fale para ela, cara, esse vazio que você sente, você está me falando que não tem nada aí dentro, é que você não se conhece. Então, a gente, enquanto profissional, precisa ter um posicionamento de sacar que esse perfil precisa da validação externa. E tem um jeito tóxico de dar isso, e tem um jeito super adaptativo, cara, e essa é a nossa função. Exatamente. Não tem a ver com não ter validação externa. Todo mundo precisa. A questão é que a validação externa, ela, na história dessas pessoas e de muitas pessoas, porque quando falou do eu real e o eu ideal, por exemplo, das populações com que, né, eu debrucei bastante tempo de trabalho, foi o trabalho com transtornos alimentares. A gente fala muito que por ter uma criança muito envergonhada, internalizada, privada, se sentindo inadequada, o eu real dessa pessoa, que seria um senso de autoestima profunda, que vai se refletir em como ela se vê de uma forma segura, estável, fica completamente desinvestido e um eu ideal vai ser investido. Então, isso acontece no narcisismo. Eu não posso errar, eu não posso falhar, eu tenho que ser o melhor, porque ou eu sou o melhor ou não tem lugar nenhum para mim. E eu acho que eu sou a pior pessoa do mundo. Porque eles são tão sensíveis a críticas? Porque quando tu critica, isso desestabiliza um senso muito frágil de existência no mundo, que depende da validação externa. Então não é sobre não ter validação externa, todo mundo gosta. Pronto. É sobre como esse pilar, a espinha dorsal não é a própria pessoa, é a outra pessoa. E quando a gente fala dessa maneira, eu acho que dá pra gente pensar em dilemas humanos, em diversas populações, de diversas formas que vão se colocando quando a gente não tem a oportunidade de desenvolver um senso de autoestima profundo. E, creia ou não, com o narcisismo também é assim. E aí, isso leva... Desculpa, Tati, só para finalizar. Isso leva para a gente entender que narcisismo também é uma característica necessária. É um traço humano que pode ser saudável, porque a gente precisa encontrar um meio termo. Se a gente vai muito para eu corro o risco de perder os outros. Se eu vou muito para os outros, eu me perco de mim. Então, o narcisismo saudável é ao meio desse caminho. E isso é importante. E eu queria também falar que eu sempre vi um paralelo bem interessante entre narcisistas e codependentes, no sentido de criar um falso eu para agradar, né, ou para receber algum tipo de atenção ou validação, e de sentir absoluto terror de não se sujeitar a esse falso eu. Porque o codependente também tem o falso eu, né? O codependente não sabe quem é, o codependente não entende das próprias necessidades, o codependente está constantemente virado para fora também, vendo se o outro está reagindo a ele do jeito que ele precisa. É que claro que daí a gente vê o codependente como pessoa que se subjuga por terror do que possa acontecer caso ele não o faça, ou que se autossacrifica como uma tendência da personalidade dele, mas é uma pessoa voltada para fora que está desconectada de si. Né? Tanto que você vai tratar codependentes, são anos, às vezes, para eles também entenderem, nossa, eu tenho necessidades, eu tenho valores, caraca, o que eu gosto? Eu não faço a menor ideia. Né? Então tem dinâmicas, porque é aquilo, né? A partir do momento que a gente não trata a palavra narcisista, narcisismo, como um grupo de pessoas que são desumanas, não que não tenham atitudes em certos lugares desse espectro que não sejam, mas quando a gente entende que tem dinâmicas com as quais a gente se identifica, quantas de vocês aí, povinho assistindo, já não se sentiu tendo que receber validação externa e ser perfeito, 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 senão você sentiu o terror massacrante dentro de você, né? Perfeito. E quantas pessoas, uma das coisas que a gente conversou, que era importante debater aqui, é a diferença de espectro desadaptativo de narcisismo e defesas narcísicas, né? Porque virou
muito simples na internet a gente chamar todo mundo de narcisista de uma forma pejorativa, com cultura de cancelamento, com hate. Mas eu quero perguntar aqui para vocês: quem nunca falou, ai, mas eu sou o melhor? Quem nunca sentiu medo e se pensou, não, mas vai ser incrível, vai dar tudo certo, todo mundo vai me elogiar? Coisas inocentes. Mas quem nunca, também para defender o seu senso, às vezes se colocou no time A é melhor que o time B. Então, para eu me defender, eu vou e me identificar com esse grupo, eu vou cancelar o outro. Pronto. Opa, quem nunca teve dificuldade de ter uma conversa sobre ideologias políticas, onde o outro até Né? apontou coisas interessantes, mas a gente não conseguia ter essa conversa de tão engatilhado que a gente tá, porque você entendeu? A nossa identificação com aquela ideologia não tinha a ver com ter uma análise profunda e pesquisada, tinha a ver com a gente considerar aquilo parte do nosso senso de identidade, portanto preciso proteger. Então, né? Vocês entenderam? Então, Exato. quando a gente vê, inclusive, gente, às vezes eu tenho a impressão de que quando a gente age enquanto grupo, particularmente nesses momentos mais acirrados, assim, de eleição e tal, a gente age em grupo como se a gente tivesse transtorno de personalidade. Você entendeu? Como se o grupo fosse um organismo que tem transtorno de personalidade, não que as pessoas que estão no grupo todas tenham. Porque uma incapacidade de ouvir o lado do outro é uma defesa patológica do jeito de ser, porque a autoestima depende daquilo. É uma agressão contra quem é diferente, que não é, como eu falei, racional e pesquisada. Enfim. E Freud já falava sobre isso, né, da psicologia das massas e análise do eu, o quanto os grupos identitários, eles rebaixam a nossa capacidade de fazer essa reflexão de até onde eu vou, até onde eu não vou, como é que eu causo prejuízo, como é que eu não causo prejuízo. E acho que a internet potencializou, né, esses grupos Opa! Uhum, identitários, né, que uhum. acabam, às vezes, trazendo consequências muito graves. Por exemplo, uma coisa muito comum. Ai, mas aqui hoje é tudo mimimi, né? Ah, mas aqui hoje todo mundo tá muito sensível. E aí a gente acaba sendo muito invalidante com o sofrimento do outro, às vezes porque a gente não tem um conhecimento sobre uma causa que está sendo debatida, né? Estresse de minoria. Quantas pessoas acabam sendo muito, né, discriminatórias, preconceituosas, e ali fica como um campo que eu posso falar o que eu penso sem filtro, porque tem pessoas que também pensam sobre eu tô me protegendo do que eu não conheço. Exatamente. E infelizmente dentro da saúde mental também, sabe? Exato. Muito dentro da saúde mental também. Eu tento muito me manter longe de certas crises e bombas que acontecem no mundo da saúde mental, porque eu vou vendo que os ânimos ficam acirrados, as pessoas não estão individuadas naquele grupo, torna-se um negócio de baixaria, de atacar, de cancelar, de focar em coisas que não são produtivas. E eu acho que a gente também, como profissional da saúde mental, a gente tem uma oportunidade, ainda mais na internet, de modelar um comportamento mais conectado com a nossa parte adulta. Perfeito. E para você ter uma individuação de não ficar indo nas ondas de hate, nos momentos onde o povo tá. Ninguém tá falando que as dores por trás não sejam válidas. Ninguém tá invalidando dores que as pessoas possam sentir. A gente tá falando das defesas, né? Então é isso, cara. Eu sei que tem muita gente aqui que é terapeuta, muitas pessoas também da minha página também. E vocês sabem que se a gente não é individuado, então a gente não modela. Eu li uma frase que eu nunca esqueci. A única forma de ensinar é modelando, é sendo o exemplo. Não adianta você falar uma coisa, fazer outra coisa, porque daí você está ensinando a hipocrisia. Então, como é importante a gente modelar aquilo no qual a gente acredita profundamente, no jeito que a gente se posiciona. Inclusive, isso aqui puxa uma coisa que a gente estava conversando em off, que é anos atrás, quando eu comecei a perceber em pacientes meus no espectro do narcisismo, não todo mundo ficava em terapia, mas alguns ficavam e melhoravam. E amigo meu, sabe, assim, no íntimo, melhorando e fazendo terapia, e pai, eu vendo, eu estudando pesquisa, e lendo Otto Kernberg, Kohut e Wendy, e tipo, eu vendo, tá errado o que eu tô falando. Tá errado.
do que eu tô falando. Aí o que que aquilo gerou em mim? Culpa, vergonha, mas espera aí, eu sou um nome que dentro dessa área é reconhecido. Eu tive um posicionamento X, aí veio a minha parte sábia. Mas olha que oportunidade gloriosa de modelar para as pessoas. Gente, a gente tem direito de mudar de ideia e assumir um erro e crescer. E olha só, é bom fazer isso porque é o lógico, o racional e o compassivo. Então, a gente modelar isso, sabe? Eu sei que muita gente que começa a se aprofundar em certos assuntos que são muito é, dicotômicos na internet vai sentir culpa, vai sentir vergonha por perceber certas coisas. E quer saber, gente? Tá tudo bem, eu também sinto. Tá tudo bem, a gente tem direito de mudar de opinião, de mudar o nosso posicionamento, ainda mais que seja uma modelagem bacana para todo mundo. Perfeito. Tá? E te admiro, eu trouxe isso quando a gente conversava, né? Te admiro muito sobre o teu posicionamento, porque tu tendo o alcance que tu tem, isso reverbera, né? Isso vai plantando sementinhas mais e mais de uma humanidade, né? Porque acho que é isso, quando a gente diz, eu errei, a gente está dizendo, eu sou humano. E isso faz parte do meu aprendizado. Porque se eu não fosse o humano, eu não erraria. E aí, né, bem nessa coisa da defesa narcísica. Por Uhum. que é tão frágil o grupo que está certo, o grupo que está errado? Porque se eu tiver errado, o que isso diz de mim? E sobre como eu vou me sentir, sobre como as pessoas vão reagir a mim. E aí também tem uma cultura muito crítica, que não ajuda a gente a se desenvolver entendendo que a gente vai mudar de ideia, que isso faz parte da vida, que a gente vai errar, que não é um grande peso ou Uhum. uma grande questão. A gente Exatamente. cresce sendo muito invalidado. Por isso que eu também acho que, e falo muito isso para os meus pacientes, que a gente ensinar pertencimento, autonomia, não condicionado a performance, a erros, é muito difícil. E a gente ensinar limites de uma forma afetiva, que é você errou, isso não te torna a pior pessoa, mas a gente precisa conversar sobre como a gente vai reparar isso, a gente precisa entender como lidar com a tua frustração, com o teu desconforto de uma forma segura, porque, de novo, você precisa mediar. É plenamente natural que você se sinta frustrado, que você sinta raiva, mas você precisa se autorregular. Você não pode sair atacando as pessoas do nada. Né? Isso é desenvolver essas necessidades emocionais de uma forma mais profunda. Pertencimento, autonomia, capacidade de errar, de se autorregular e de ter limites e reparar e dizer: eu errei, deixa eu pedir desculpa. Eu errei, deixa eu contar por que eu errei. Vamos E eu, cuidar de ambos na relação, né? eu adicionaria que eu já vi narcisistas falando, mas eu me sinto uma fraude, eu me sinto falso agindo desse jeito novo. Aí, tipo, por um lado, claro, você não treinou, você, tudo que a gente está começando a fazer agora vai ser difícil e não vai ser natural, né? Mas eu diria outra coisa que eu tenho percebido também, é que quando a pessoa consegue pausar e em vez de ter só aquela atitude reativa e começar a trabalhar a parte adulta dela e começar a agir a partir da parte adulta dela, acontece um negócio muito, muito lindo. Muito lindo. Só por ela ter comportamentos diferentes, aos poucos a realidade dela vai mudando. E aí, olha que coisa linda, a realidade dela se torna um útero e começa a curar ela, porque daqui a pouco as pessoas nos relacionamentos dela também se sentem mais seguras e também mostram suas partes vulneráveis. Isso convida ela também a mostrar. Então, eu queria só falar que para vocês que estão no espectro, né, narcisista, que tem uma fase no início que parece muito idiota ter comportamentos novos, porque os resultados não são automáticos e não são rápidos, mas que eles criam um útero, que o ambiente começa a reagir de um jeito diferente, e aí o próprio ambiente passa a curar a gente. E que parece, inclusive, para a pessoa no espectro, que ela tá piorando. Porque Ah, tem esse sim. lado, né, autoengrandecedor dessa armadura que dá até um barato de estar na armadura. O barato de eu venci das minhas emoções. Eu sou invencível. Só que as consequências vêm. Às vezes tem muitos ganhos no trabalho, na forma superficial como você se coloca, no sucesso que você tem, mas as perdas nas relações íntimas, a dificuldade de se conectar é muito grande. Então, também acrescentar, faz muito sentido isso que tu trouxe, Thali, que quando a pessoa começa a usar outras estratégias, se vulnerabilizar, é muito comum que o lado crítico dela venha e diga: tu tá ficando fraco. Mas a Opa! verdade
mas a verdade é que tu tá criando uma forma sustentável de se sentir satisfeito. Narcisistas têm muita dificuldade de se sentirem satisfeitos, então eles estão numa corrida constante e isso é extremamente desgastante e insustentável para o corpo e para a mente. Eles entram em colapso com os outros quando as pessoas às vezes se afastam, mas também com eles mesmos, com ansiedade, com depressão, com burnout, né? Gente, vocês acham que o vazio da pessoa narcisista vem da onde? A incapacidade de segurar satisfação. Nada, mesmo que a pessoa tenha todas as conquistas, o crítico tá lá. Mas você sabe que você poderia ter sido melhor do que o fulano, né? Ou você poderia ter feito antes, né? Ou você não poderia. Você foi. Até conseguiu não sei o quê, mas por que você cometeu esse erro besta de pessoas normais? Você sabe que você tá acima. Então, aí vem esse crítico, cara, que não deixa a pessoa sentir gosto, sabe, daquela conquista que. Então, é isso. Você falou a palavra sustentável. Olha que louco, né? Muito loucamente, até para a gente ter uma alta performance, a gente tem que aceitar os dias de chuva e tá de boa com esses dias, porque senão o colapso é grande. E aí não interessa o que a gente faz, a gente não consegue sair do lugar de colapso, de a vida tá vazia, de tédio, né? Porque daí não tem, não tem substância a vida. É sempre, tá, mas o que que eu tenho que fazer? Como que eu tenho que ser? O que que para receber a validação. E aí o crítico lá, não, porque você tem que trabalhar, não, porque você tem que hipercompensar, não, porque você tem que ser perfeita, não, porque não sei o quê. Mano, é desumano. Você tem que provar o seu valor ou você vai ficar sozinho. Essa é a dor mais profunda de um narcisista. E é claro, a gente vai muito se encaminhando para o lado do grandioso, que é o que mais tem pesquisas e estudos também, e o que a gente aprendeu, que é o perfil até a partir do critério do DSM. Mas se a gente for pensar no vulnerável, né, que é mais passivo-agressivo, mais neurótico, ele, ao invés de dominar ativamente, quando ele sente que ele não vai receber a validação que ele merece, ele se isola. Então ele perde, ele fica mais evitativo, ele deixa de aproveitar situações quando ele acha que não é suficiente, tá ali. E aí fica ruminativo, fica passivo-agressivo, né? E, cara, vai ver uma pessoa nesse estado, no espectro do narcisismo, isolada, o quanto se torna mais difícil ainda. Para ela começar a achar que ela tem um lugar social no mundo. Sabe, tem alguns, eu já tive. Tem alguns que, depois de vários colapsos, se isolam meio que desistindo de relacionamentos. Mas nunca a pessoa vai se sentir nutrida. Nunca a pessoa vai se sentir existindo de fato, sabe? Porque é o que você falou. Isso aí, o narcisismo patológico é uma ferida relacional. Veio da tentativa de se relacionar com o outro, de não ter sucesso em existir nesse relacionamento enquanto ser inteiro. Então, gente, é isso. A pessoa narcisista precisa do outro. Né? E acaba afastando o outro com seus comportamentos, mas a ferida tá aí, caramba. É porque é o excesso, né? A hipercompensação, ela é um esforço para dizer não dói e eu vou provar para mim mesmo e todo mundo que não dói, só que eu me excedo, eu tiro no pé. Então, por me exceder tentando provar, eu passo do limite e acabo confirmando o que eu mais temo, né? É exatamente isso. Qual que é aquela música que o cara fala que ele passou muito tempo tentando provar para todo mundo que ele não tinha nada para provar para ninguém? Tem uma música brasileira aí que eu esqueci, mas ele fala isso, né? Tipo, eu acho que é Legião essa Urbana, música. não? Eu acho que é. Uhum. Eu acho que é. Exatamente. E o quanto isso, né? Quando a gente, de diversas formas, eu achei muito legal essa relação que se fez, Tari, de um funcionamento análogo, às vezes, entre o narcisista e o codependente, né? O codependente também está tentando se provar. Assim como, pasmem, o narcisista também se subjuga. Quantos pacientes que eles são os dominantes numa relação, mas a relação com quem? Com o pai, com a mãe, com o familiar, eles se subjugam. E aí o conflito interno é maior ainda. Porque como assim que é tão bom, tão grande aqui? Tu não fez nada? Que tu não fez nada para te posicionar? E, gente, pasmem, narcisistas, mesmo os evitativos, que né, podem ter a estratégia de nem formar um vínculo para que não se machuque, tem a possibilidade de ter o tal do vínculo traumático com alguma pessoa. Pode não ser com todas as pessoas, mas até narcisistas grandiosos podem
ter aquele vínculo que mexe tão profundamente nos traumas de infância, que a pessoa se desregula, que a pessoa, como fala sobre codependentes, né, que tem um vínculo traumático, mas narcisistas também podem, até os evitativos, podem naquele um relacionamento, putz, lembra meu pai sociopata, aí chega naquele lugar mais profundo, de maior vulnerabilidade que a própria pessoa narcisista não queria sentir. Ou seja, né, e isso que você falou sobre ser dominante, a gente tem que parar com esse negócio dicotômico de, ou é abusado ou é abusador e nunca a vítima vitimiza e nunca pessoas feridas ferem, só tem duas categorias. Isso é uma distorção da realidade, um jeito dicotômico de ver as coisas. E quando a gente fala de uma forma dicotômica, isso também é uma defesa. Na psicanálise, essa forma preta e branca é literalmente o cérebro percebendo o perigo, pensando, eu tenho que simplificar a realidade para sobreviver. Cara, eu tô em alerta, pela minha sobrevivência, eu tenho que ver quem é inimigo e quem não é. Então, enquanto a gente pensa desse jeito dicotômico, e não é à toa que pessoas saindo de relacionamentos tóxicos pensem desse jeito, porque elas estão em alerta, mas isso é um sinal, a falta de nuance é um sinal de que a gente está no estado de alerta ainda. Por isso que tipo, né, com o tempo, com amadurecimento, eu fui conseguindo ver muitas nuances. Eu nunca tive um jeito muito dicotômico. Eu nunca usei palavras tipo, ai, monstro, tem que morrer. Essas coisas eu nunca usei. Mas eu não tinha linguagem e repertório para falar sobre as coisas que eu estou falando hoje, entendeu? Sim. E hoje eu consigo ver nuances porque eu não estou no estado de alerta. Te entendo. E eu me identifico, eu nunca tive, eu não tinha, não sou uma pessoa com uma tendência muito dicotômica, eu sou uma pessoa que tem uma tendência a dizer, não, pera, como eu falava lá no início, se isso tá acontecendo, deve ter algum motivo. As pessoas não podem ser más porque elas são más e ponto. Mas uma coisa que a Wendy traz é o quanto o conhecimento liberta a gente da autodúvida e da autoculpa. Então, quando a gente começa a nomear o processo, tanto o narcisista quanto o codependente, a gente vai abrindo espaço para processar os nossos lutos, né? Para compreender e se individuar, como tu fala, e produzir alguma coisa a partir disso. Então, quando a gente precisa ser muito inflexível, pensamento tudo ou nada, quer dizer que tem uma dor ali que a gente não está conseguindo lidar. E não está conseguindo processar, a gente não sai do luto. Não sai do luto, exatamente, né? Porque o luto é justo unir todas as coisas também, né? E às vezes é um luto complexo, tipo, caraca, mas eu amo essa pessoa e teve momentos bons, mas eu sei no fundo do meu coração que isso não faz sentido, que não vai pra frente. Ou tem as partes boas, as partes negativas, as misturebas, juntar as duas coisas e bancar isso, né? Sem entrar pro... Ai, se eu penso na coisa boa é porque eu tenho que salvar a pessoa, ou então é porque eu sou perfeito e todo mundo é inferior a mim. Né? Sem entrar nisso, conseguir bancar os elementos contrastantes, né? Contraditórios. Sinal de individuação, gente. Exatamente. E saindo da ideia, conversando também, refletindo sobre a questão de dicotomia e contra-transferência dos terapeutas, né? Pessoal, terapeuta é ser humano e sentir coisas negativas e modular e entender o que isso significa é uma ferramenta preciosíssima. Então, pasmem, terapeutas sentem raiva, terapeutas ficam tristes, terapeutas querem evitar o processo de psicoterapia. Isso não significa que não tem um lado deles que confia, gosta e quer estar ali. Significa que está acontecendo um processo que eles precisam entender e manejar. Pensando nessa dicotomia, então a gente fica do lado para salvar, que também diz do terapeuta, vamos salvar o codependente e vamos excluir o narcisista abusador. Num primeiro momento, contra a transferência, o narcisista está errado, tenho raiva, não quero olhar para isso aqui. Né? E aí ficou até pensando em movimentos sociais, até a luta antimanicomial, né? Se alguém tem um problema, eu coloco ele lá num reservatório e daí eu esqueço que ele existe. Se ele não existe, isso não é um problema. Mas voltando que eu devaneei aqui. Tá, então no primeiro momento, resolvemos o problema. A pessoa má foi afastada. Então agora vamos focar na pessoa boa que sofreu essa situação. Só que essa pessoa também tem um funcionamento complexo e daqui a pouco ela tá de volta com aquela pessoa que machucou ela. Vocês já viram
Shrinking é em inglês, falando a real. É uma série bem legal da Apple TV que fala de terapeutas e um terapeuta que deu a louca nele, ele foi, né, fazer coisas, vai para um tom de humor, mas ele vai e resgata a mulher de um relacionamento e diz: tu tem que fazer isso, tu tem que fazer aquilo, tu tem que fazer aquilo lá. E a mulher vai sendo empoderada por ele, joga o cara de um lugar, uma coisa de raiva, o cara se machuca, depois ela faz o quê? Volta pro cara. Volta porque ela gosta de apanhar? Óbvio que não. Porque tem um funcionamento ali também imaturo que ela não desenvolveu, que ela precisa desenvolver para de novo se individuar. E aí, qual que é a contra-transferência do terapeuta que apostou nessa dicotomia de salvar raiva da pessoa Aham. exposta? E tem um detalhe, gente, além disso de não enxergar a nuance da coisa, eu ouvi esses dias assim, eu não trato todas as pessoas que estão comigo são empatas, não trato abusadores. Todos que me seguem são empatas, não trato abusadores. Eu fiquei, como é que ela sabe? Porque, tipo, peraí, cara, esse negócio de empata pra cá, abusador pra lá, esse pensamento é uma das razões, entre outras principais, que nós terapeutas não identificamos narcisistas. Porque a gente decide de antemão que nós conhecemos o interior do nosso paciente e que ele obrigatoriamente pertence a esse grupo aqui, né? Uhum. E não é, gente. Para a gente perceber que uma pessoa tem um transtorno de personalidade ou está no espectro, são meses, às vezes anos de você percebendo, a não ser que seja um negócio extremamente gritante, mas muitas vezes não é preto e branco assim. A pessoa já te apresenta uma leitura da realidade que é distorcida, porque o jeito dela de perceber a realidade é distorcida. Né? Então ela vai apresentar o jeito dela de ver a realidade. E aí a gente decide, não, porque toda pessoa que teve num relacionamento tóxico não pode também ter comportamentos patológicos. Toda pessoa que sofreu não pode de forma alguma. Isso aqui é delicado, porque eu não estou falando que as pessoas são culpadas. Eu estou falando que as pessoas têm dinâmicas que casam com as dinâmicas dos outros. Exatamente. E spoiler, gente, empatia demais às vezes é autossacrifício, não é empatia, tá? E daí, se é Opa! autossacrifício, eu tô pensando em mim. Eu tô pensando em me proteger. Eu não tô sendo empático. Empatia não é uma fonte inesgotável. Às vezes, quando a gente tá resignado a uma situação, a gente não tá sendo empático e pensando tadinho do outro, a gente tá pensando em se proteger inconscientemente, claro, né? E empatia é treinável, gente. E é Gente, o povo isso que acontece em aprende. processo de psicoterapia com narcisistas. Isso. E também eu queria até mencionar um negócio que tem duas coisas, como você falou, tem pessoas que têm mais tendência ao neuroticismo, tem pessoas que podem nascer realmente com respostas emocionais menos intensas e tal, mas também tem defesas, modos de enfrentamento que vão mantendo certas respostas emocionais longe do consciente. E aí o que eu queria trazer aqui para as pessoas também? Ninguém pede para nascer com um sistema neurológico assim ou assado. Perfeito. O nosso julgamento de que o outro tenha que sentir empatia do jeito que eu acho que uma pessoa boa deveria sentir, né? Primeiro que eu vou trabalhar com um sistema neurológico que chega até mim. Eu não sei como é que essa pessoa vai ou não vai sentir, mas eu sei que ela pode aprender a atuar dentro de um relacionamento. Porque até pessoas no espectro da psicopatia eu sigo pessoas que Patrick Gagne, formada na área da psicologia, psicopata. James Raymond Taylor, um coach que ajuda antissociais, que já foi para a prisão várias vezes, que desenvolve programas para pessoas no espectro da psicopatia. Então, poxa, são pessoas que estão nesse espectro, que se descobriram nesse espectro e que estão começando a trazer informações úteis para outras pessoas como eles, porque nós, terapeutas, achamos que não tem ninguém que esteja nesse espectro, que possa querer ajuda, e quando a pessoa quer ajuda, mas não vai sentir como eu sinto. Por que tem que sentir que nem você sente, caramba? Tem que aprender a agir de um jeito que inclua o outro, que satisfaça as próprias necessidades, e a gente não começa pela empatia, porque a pessoa não tem a experiência. Ela vai ter
isso na relação terapêutica. Ela vai, às vezes, pela primeira vez. Uhum. Fez sentido o que eu tô Com falando? certeza. E isso que tu faz, porque tem que se sentir como você sente. Parte, de novo, de uma ideia autocentrada, normativa, normalizadora, de que todos os seres humanos são iguais. E, gente, cada vez mais a gente está falando sobre espectros, sobre diversidade. E a gente precisa sair desses rótulos e confiar que as pessoas têm capacidade de criar vidas melhores para si e para as outras pessoas, porque elas se dão conta, seja pelas consequências, seja por a curiosidade, seja pela evolução pessoal, é o que volta pro core. Tem alguma coisa dentro da gente que, de uma maneira ou de outra, nos leva para nos desenvolver na vida. Perfeito. Tari, Perfeito. acho que não caímos mais, né? Aquela que acho que a live já caiu 1 hora, mas acho que não. Não, Mas a não, eu acho gente que não. tá. Mas acho que a gente tá aí se encaminhando então para 1 hora de live. Também entendo que teu tempo é muito precioso, valioso e quero te agradecer também, não te alugar demais por aqui. Muito obrigada, Ana. Eu achei que a gente tinha feito um roteiro, né? A gente acabou abordando de uma forma espontânea os assuntos do roteiro, né? Uhum. Mas eu acho que foi um papo muito importante. Obrigada, Rodrigo, Bruna, Tati, é, todo o povo aí, Verônica, o povo aí que está conectado, Felícia. Muito obrigado mesmo por pegar essa hora do dia de vocês e ouvirem essas Exatamente. mensagens. Muito, muito obrigada mesmo, gente. Muito obrigado, Tari. Acho que foi isso, né? A gente foi na dinâmica aqui da espontaneidade, porque é isso, a gente vive isso, a gente é importante falar sobre isso, a gente vai conectando aos pontos também, conforme que a gente vai pensando. Foi uma aula, um prazer gigantesco estar aqui contigo. Conta comigo por aí nesses Tamo caminhos e juntas. seguimos. Precisamos de pessoas que têm essa postura num tema tão complexo e que pode ser olhado de uma forma desestigmatizada e realista, não romantizada. Pronto. Perfeito. Um beijo, Obrigada, gente. gente. Muito obrigada por estarem aqui. Até mais.